Fala galera, beleza? Então olha só, agora vamos estudar um dos pilares que existe da dinâmica, que é o estudo de força e de leis de Newton, né? Então assim, geralmente a gente estuda primeiro as leis de Newton e depois define o que é força, né? Porque historicamente foi assim, mas é mais fácil de entender, é mais didático. Primeiro a gente pegar alguns conceitos importantes sobre força para partir para as leis de Newton. Então olha só. A força é uma grandeza vetorial que ela é capaz, tá, de acelerar um objeto ou deformar um objeto. Isso significa que, obrigatoriamente, para um objeto acelerar ou para ele ser deformado, é necessário que esteja atuando uma força, tudo bem? Então, essencialmente, você tem que saber duas coisas agora. Primeiro, força é uma grandeza vetorial, então a gente vai trabalhar sempre com vetores, tá? É a parte da física que a gente mais usa vetor. E ela sempre está ligada a uma aceleração ou a uma deformação. A deformação, vocês podem ficar tranquilos, porque raramente a gente vai precisar estudar alguma questão que fale em deformação de um objeto, até porque geralmente a gente faz questões com objetos que são considerados pontuais, né, pontiformes. A extensão dele não é tão relevante assim. Então, olha só, tendo em vista isso, né, a unidade que a gente vai usar de preferência no SI é Newton. Tá? Existe outra unidade, mas depois a gente comenta sobre ela. O símbolo é N maiúsculo. Tá? E aí veio um cara chamado Newton, Isaac Newton, e ele trabalhou tentando explicar o movimento. Né? E ele explicou o movimento, de acordo com essas três leis aqui, falando sobre força. Tá? A primeira lei, ela fala o seguinte, ó, todo corpo tende a permanecer no seu estado natural de movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Bom, isso aqui é um conceito que já era conhecido, em parte, desde o princípio da inércia, tá? De Galileu, né? Então, assim, a primeira lei de Newton também é conhecida como princípio da inércia. O que esse princípio dizia, né? Dizia que um corpo ele tende a permanecer no seu movimento, tá? A não ser que tenha uma resistência, uma interferência externa. Galileu falava isso. Ele falava que, por exemplo, se você joga uma bola, a tendência natural é que essa bola vá infinitamente. Se ela parar, é porque houve uma resistência externa, né? Isso é o que Galileu falava. Aí Newton ele veio complementar isso, né? Então, assim, ó, para entender melhor, é importante saber o que é o estado natural de movimento. O estado natural de movimento é conhecido também como equilíbrio. Esse equilíbrio ele pode ser estático ou equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é o repouso e o equilíbrio dinâmico é o MRU, movimento retilíneo uniforme. Né? Então, ou seja, é um movimento em linha reta com velocidade constante. Então você pode ler isso daqui duas vezes, né? Uma colocando repouso e outra em MRU. Então vamos lá. Todo o corpo tende a permanecer em repouso a menos que uma força externa atue sobre ele. Né? Ou você também pode ler assim: todo o corpo tende a permanecer em MRU, né, a menos que uma força externa atue sobre ele. Né? Isso significa o seguinte: para você tirar um corpo do repouso ou do MRU, é necessário uma força externa. É importante dar valor a isso aqui, ó. Tem que ser externa. Ok? Bom, e aí você tem duas perguntas muito comuns, teóricas, em cima disso daqui. O primeiro tipo de pergunta é a pergunta sobre forças fictícias, forças que a gente sente, mas não existe, né? Imagina que a gente está parado, né? Está lá parado dentro de um carro. Aí você vai e acelera, tá? Quando você acelera, o carro sai do repouso, dependendo da aceleração, você sente como se alguém estivesse te jogando para trás, né? Tá lá no carro, começou a acelerar, ou tá na moto, começou a acelerar, você sente que é jogado para trás. Só que aí, de vez em quando é perguntado o seguinte, ó, nessa situação que eu acabei de descrever, alguma força te empurra para trás? Não. O que está acontecendo então? Você estava parado, então você estava em repouso, e a tendência natural é você continuar em repouso, né? Quando você acelera, né, você está variando sua velocidade, o que vai acontecer aí? Você quer continuar parado, né? Então imagina o seguinte, ó, imagina que a minha mão seja o banco de um carro e a caneta seja uma pessoa, ou eu no caso, né? Estou parado, estou em repouso. Quando eu acelero, eu quero ficar parado, né? Então, o banco ele vai começar a me empurrar, vai pressionar minhas costas. O que eu vou sentir?
Eu vou sentir que o banco está me pressionando. Então, meu corpo interpreta como se eu estivesse sendo empurrado para trás, como se eu estivesse sendo empurrado contra o banco. Então, não tem nenhuma força me empurrando aí, né? Pelo menos não tem nenhuma força me empurrando para trás. É o contrário, né? É o banco que vai estar me empurrando para frente. Outra forma de ser cobrado também é o seguinte, ó. Imagina, tá, que esteja um trem andando ou um ônibus andando em MRU. Aí ele vai e freia. Quando ele freia, a gente não é arremessado para frente, né? O carro tá andando lá, ele freou. Você vai para frente, né? É até a importância do cinto de segurança, né? Se andando com o carro, ele bate. Você vai para frente, né? E aí a pergunta é o quê? É a pergunta mais comum, né? Alguma força te empurra para frente nessa situação? Não. Você vai sentir que alguma força vai estar te empurrando. Você interpreta dessa forma, mas não tem nenhuma força te empurrando. O que está acontecendo é que você está em MRU junto com o carro. Quando ele para, você quer continuar em MRU, né? É a tendência natural do seu movimento. Então, primeiro ponto, importante perceber que não tem força te empurrando nessa situação. Segunda coisa interessante de perceber aí, a importância do cinto de segurança, né? Já teve questão falando sobre isso de forma teórica, né? Como que você poderia explicar a importância do cinto de segurança relacionando a leis físicas, né? Um corpo ele tende a continuar em linha reta, né? Então, se um carro sofre um acidente e bate, por exemplo, numa parede, você que está dentro do carro tende a continuar. E se ninguém te segurar, tu vai acabar batendo, né, na parte que está amassada, no vidro, né? E vai ser um pouco nocivo à saúde, né? Mas enfim. E o terceiro caso dentro dessa primeira situação é o quê? Imagina um carro que está andando em linha reta, aí ele começa a fazer uma curva. Quando o ônibus está andando e vira para a direita, todo mundo sente que é jogado para onde? Para a esquerda. Mas vai ter alguma força te empurrando para a esquerda? Não. Você vai sentir que vai ser jogado para a esquerda, né? Mas não vai ter nenhuma força te empurrando para a esquerda. O que vai estar acontecendo? É isso aqui, ó. Imagina que você está andando em linha reta, você é a caneta. Isso aqui é a porta do seu carro, minha mão, né? Aí você vira para a direita. Então, enquanto você está em linha reta, a tendência natural é você continuar em linha reta. Só que se o banco começa a fazer uma curva, a porta começa a fazer uma curva, olha o que vai acontecer. Você quer continuar em linha reta e o carro vai fazendo curva. Então, ó, a porta vai se aproximando de você. E você vai sentir o quê? Você vai sentir que está sendo pressionado contra ela. Então, seu cérebro interpreta o quê? Ele vai interpretar que você está sendo empurrado para fora da curva, mas não tem nenhuma força te empurrando, tá? Então, a primeira coisa é isso. É entender essas forças fictícias, né? Elas não existem. Você sente como se existisse, mas não existe. Segundo ponto importante, essa força ela é externa. Que força? A força capaz de alterar um estado natural de movimento. Isso significa que se você puxar o seu braço para cima, você não consegue se levantar, porque é uma força que você mesmo vai estar aplicando em você mesmo. Seria uma força interna. Isso é impossível. Ela tem que ser uma força externa, né? Uma pessoa sentada, para ela se levantar, ela não vai se levantar sozinha, né? Então como que ele se levanta? Basicamente você empurra o chão para baixo, o chão vai te empurrar para cima, tá? Na terceira lei de Newton a gente vai ver isso melhor, tudo bem? Outra coisa, você está parado, como é que você anda? Você empurra o chão para trás, ele te empurra para frente. Nesses casos são uma força o quê? Externa. Se você estivesse no espaço, longe de qualquer outro objeto, você não conseguiria, né, se mover sozinho. Não teria como você puxar seu braço para cima para você subir. Isso não tem como, é impossível, tá? Então tem que ser uma força o quê? Uma força externa. Bom, aí a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, ela é conhecida como o princípio fundamental, tá, da dinâmica. A gente encontra muitas vezes ela escrita dessa forma aqui, ó, força resultante igual a massa vezes aceleração. Ó. Fr, força resultante, o que é ela? Ela é a soma de todas as forças, lembrando que é uma grandeza vetorial. Então é uma soma vetorial. Massa, né, vezes a aceleração. Então assim, ó, isso daqui, essa fórmula, né, ela não foi pensada inicialmente por Newton, né? Ela parece muito uma fórmula que era a fórmula da força de Euler, tá? Ou de Euler, como fala. Ele foi o primeiro cara que escreveu dessa forma aqui. Mas ele representa muito bem a ideia da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, ela fala o seguinte, ó, ela fala que se um corpo ele começa a acelerar, é porque tem uma força atuando nele, né? Tem uma resultante de várias forças atuando nele. E se você quiser provocar uma aceleração 2 vezes maior, você vai ter que dobrar as forças que atuam nele. Se você quiser triplicar a aceleração do corpo, tem que triplicar
as forças que atuam nele. Então ele falou que a resultante das forças ela é diretamente proporcional à aceleração. E da mesma forma, ele percebeu que quanto maior a massa, mais difícil é você acelerar. Então se você empurra uma cadeira e ela acelera, né? Quando você empurrar uma cadeira que tem o dobro da massa, com a mesma força, ela vai acelerar com metade da aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração que você vai ter, mantendo a mesma força. E aí você começa a entender também o seguinte, ó, você começa a entender que a massa, né, ela está ligada ao quê? A relação da força resultante e da aceleração. Então a gente pode falar também que a massa é o que quantifica a inércia, né? Porque a inércia ela é o nome que a gente dá para a dificuldade que existe de um corpo sair do equilíbrio. E quanto maior a massa, mais difícil é de você acelerar. Ou seja, quanto maior a massa, mais difícil é de você tirar um corpo do repouso ou do MRU. Até porque, olha só, um corpo que está em repouso e fica em repouso para sempre, ele não muda o quê? Ele não muda a velocidade. Então a aceleração é zero. Quando um corpo está em MRU, velocidade constante, então a aceleração é zero. Uma das formas que você tem de perceber o que é o equilíbrio é isso. É você entender que equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico, é o quê? Aceleração igual a zero. E se a aceleração for zero, significa que não importa qual é o valor da massa, né? Vezes zero vai dar quanto? Zero, força resultante. Então equilíbrio é aceleração zero ou força resultante, tá? E aí voltando para a ideia da massa ser a quantificação da inércia, né? Quanto maior a massa de um objeto, mais difícil é acelerar. Ou seja, quanto maior a massa de um objeto, mais difícil é tirar ele do equilíbrio, é tirar, né, é vencer a inércia dele. Tudo bem? Bom, e aí a gente já sabe que a unidade que a gente usa para força, né, é Newton no SI. Só vamos lembrar que massa é quilograma e aceleração metro por segundo ao quadrado, ok? Bom, e para a gente terminar as leis de Newton, vamos falar sobre a terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton, ela fala que toda ação tem uma reação, tá? Mas toma muito cuidado, porque a ação e reação no contexto das leis de Newton é o quê? São forças, tudo bem? E você também pode pensar o contrário, ó. Toda força ou é uma ação ou é uma reação. Então, primeira coisa que a gente lê aqui, ó, toda força, né, de ação tem uma força de reação. Isso significa que se eu perguntar assim, ó, no universo, a quantidade de forças é par ou ímpar? Tem que ser par, porque toda força acontece junta de outra força. E quais são as regrinhas? Elas são simultâneas, ou seja, acontecem junto. Isso significa que ninguém nunca vai te perguntar qual é a força de ação e qual é a força de reação, porque não tem como saber qual aconteceu primeiro, porque elas acontecem juntas, né? Então, assim, ninguém nunca vai te perguntar. Elas têm a mesma natureza, intensidade e direção. Natureza, mais à frente a gente vai dar uma olhada melhor nisso, mas a natureza de uma força ela pode ser gravitacional, eletromagnética ou nucleares. Então, basicamente, se uma força de ação é gravitacional, a reação tem que ser gravitacional também, né? Mesma intensidade. A intensidade é o módulo, né? É o número. Então, se uma força tem 8 newtons, a reação tem o quê? 8 newtons também. Mesma direção. Se uma força é na vertical, a reação também é na vertical. Se uma força é na horizontal, a reação também é na horizontal. Bom, e elas têm sentidos opostos. Ou seja, se uma ação é para cima, a reação é para baixo. Se uma ação é para a direita, a reação é para a esquerda. E por último também aqui, ó, elas nunca são no mesmo corpo. Ou seja, né, se eu empurro a parede, vamos imaginar isso aqui, ó. A mão é a parede. Aí eu vou e empurro a parede. O que vai acontecer? Eu apliquei uma força na parede. Eu empurrei a parede para a esquerda com uma força de 10 newtons. Quando eu empurro a parede para a esquerda com uma força de 10 newtons, simultaneamente vai ter uma reação que também vai ter 10 newtons, né? Também vai ser na horizontal e vai ser para a direita, sentido contrário. Mas aonde que ela vai ser? Se não pode ser no mesmo corpo e sou eu envolvido com a parede, vai ser em mim, né? Se a ação foi na parede, a reação vai ser em mim. Então o que acontece? Ó, eu empurro a parede para a esquerda, a parede me empurra para a direita, né? Dependendo dessa força, eu vou até ser empurrado para lá. Aí você fala, poxa, então por que a parede fica parada e você se move se a força ela tem que ter o mesmo modo? Porque o efeito é diferente, né? Aplicar uma força numa parede gera um efeito. Aplicar uma força em mim gera outro efeito, né? Mas a força em si é a mesma, tudo bem?
E é muito importante que você entenda o seguinte, ó, as leis de Newton são as leis das forças. Qualquer força que a gente estudar, tá? Tanto em mecânica quanto em eletricidade, magnetismo, né? Elas obedecem essas leis aqui, ok?